Salve meu povo, minha pova, meus lindos, minhas lindas. Espero que esteja tudo bem com vocês, que vocês estejam se cuidando. Aula de hoje, um tema controverso, um tema... Deixa eu arrumar meu cabelo aqui, pronto. Um tema que tem gente que se incomoda quando fala, que é os caminhos da evolução humana. Gente, a evolução não é uma coisa assim, uma invenção. É um fato científico, né? Ela é confirmada a partir de uma quantidade gigantesca de informações que a ciência tem, né? Os pesquisadores têm. E quando a gente fala de evolução, por exemplo, das plantas, dos animais, a gente entende numa boa, é tudo tranquilo, não, beleza, é legal. Mas quando a gente fala da evolução humana, a gente entra numa situação um pouquinho delicada, que é a fé. Porque às vezes uma pessoa ela pode crer ou acreditar que de falar da evolução humana, não, onde já se viu, porque Deus fez o homem e tal. Lindões, quando a gente fala da evolução humana, a gente não está falando que Deus não fez o homem. A gente está falando que o modo como o homem foi feito é mais complicado do que a gente vê na Bíblia. Professor, então você está querendo dizer que a Bíblia está errada? Não. A gente não pode esquecer que a Bíblia é um livro muito antigo, né? O Gênesis, por exemplo, foi escrito há mais ou menos 4.000 anos atrás, e as pessoas da época não tinham o conhecimento que a gente tem hoje. Então, quando ela foi escrita, e como as pessoas que né, são frequentadoras de igreja dizem ou sabem, a Bíblia ela é uma escritura feita por inspiração divina. Só que como é que Deus ele vai falar, olha gente, é o seguinte, povo aí de Jerusalém, do norte da África e tal. Quando eu fui fazendo o homem, foi passando por um processo de evolução A, B, não sei o que. Não, gente, é uma coisa mais simples, mais fácil, mais poética, tá? Então, como eu disse, não é que a Bíblia ela não está dizendo a verdade, mas ela está expressando algo mais simples para que as pessoas pudessem naquela época compreender também, tá? Não esqueçam que a maioria das pessoas não sabiam ler. E mesmo aquelas que sabiam ler não tinham acesso tecnológico que nós temos hoje, tá bom? Então, por favor, não tem uma coisa a ver com a outra. Falar de evolução não tem nada a ver com questionar nada da Bíblia, tá? Então, entendido isso, vamos seguir lá para falar da evolução humana. Então, dando início, né, depois desse prefácio, porque de fato é um assunto que muita gente se incomoda de falar, vamos falar dos caminhos da evolução humana de novo, de acordo com os dados científicos que nós temos. Lindões, de onde viemos, né? Espécie humana, que é um animal como todos os outros, claro que com a capacidade de raciocínio, uma inteligência em desenvolver ferramentas, de desenvolver tecnologias, de transmitir esses conhecimentos, mas nós somos animais, tá? E como eu disse, todos os seres vivos evoluem e para o ser humano também é verdade. E o processo da evolução para chegar ao que somos hoje, né, a espécie Homo sapiens sapiens, foi um processo bem lento, tá? O primeiro grupo que surge, que se diferencia e depois vai dar linhagem ao que chegou hoje, aconteceu mais ou menos há 7 milhões de anos atrás, tá? Nós, gente, possuímos ancestralidade com os grandes primatas, que são os antropóides, e não viemos dos macacos. Gente, primata e macaco são duas coisas diferentes, tá? Macaco é aquele bichinho bonitinho que tem o rabo comprido, que fica na árvore, por exemplo, um saguinho, um mico-leão. Os primatas são aqueles animais, por exemplo, gorila, chimpanzé, orangotango e seres humanos, que não tem rabo, que podem, no caso dos gorilas, dos chimpanzés, dos orangotangos ainda se movimentarem por árvores, mas também no chão, tá? Então, temos uma anatomia muito diferente dos macacos. Não muito diferente não, né? Mas com umas diferenças bem consideráveis, ok? Que envolvem inteligência. Os grandes primatas são extremamente inteligentes, muito inteligentes mesmo. Claro que não desenvolveram a fala como ser humano, tecnologia do ponto que a gente desenvolveu, mas os grandes primatas desenvolvem suas próprias ferramentas. Vou dar um exemplo para vocês, se eu não me engano, na ilha de Bornéu, pode procurar aí no Google, um grupo de orangotangos, eles se alimentam de insetos, né?
E existe lá nessa ilha uma árvore que o graveto tem uma... Quando você tira a casca, tem uma seiva grudenta, né? Rolante. E olha o que esses orangotangos fazem. Eles pegam o galho com toda a paciência do mundo, tiram a casquinha, e aí eles enfiam o galho em buracos de árvores, em formigueiros, em cupinzeiros, e aí os animais, os insetos saem todos grudadinhos, eles comem como se fosse um espetinho. Gente, isso é muita inteligência, isso é ferramenta, tá? É ferramenta. Claro que não do modo como nós somos hoje, mas nós também começamos assim. Ah, professor, então você quer dizer que o orangotango pode um dia ser uma espécie tão inteligente quanto o ser humano? Talvez. Só o futuro vai dizer, tá? Mas, de novo, a gente demorou 5 milhões de anos, né? Até mais para chegar ao que somos hoje, ok? Então, a linhagem evolutiva que resultou na espécie humana varia ali de 5,5 a 6 milhões de anos atrás. 7 milhões é o animal que dá origem tanto a essa linhagem aqui, que depois virou humano, quanto aos outros primatas, ok? Então não é uma coisa simples nem rápida de acontecer. Estamos falando aí na casa de milhões de anos. Deixa eu diminuir aqui a minha face feia. Melhor assim. Bom, gente, então, ó, o passo a passo, de novo, de modo resumido, porque o negócio é grande pra caramba, do que aconteceu até chegar nos dias de hoje, tá? Vou ler para vocês aí, me acompanhem. Após a separação dos grupos que originaram, né, porque tá no plural, os hominídeos e os chimpanzés, e aí os hominídeos são os que vão dar origem aos seres humanos, houve o surgimento de uma espécie chamada de Sahelanthropus tadensis, difícil, né? Mas acho que é tchadensis, que já apresentava postura bípede, ou seja, se apoiar em duas pernas e não mais em 4 apoios, usando os braços. E esse, gente, é o fóssil mais antigo da linhagem humana, ok? E aí tem um próximo fóssil encontrado na região do Quênia, chamado de Orrorin tugenensis, que também apresentava indicações da postura bípede. Professor, mas como os cientistas sabem se eles se movimentavam de duas pernas ou com 4 apoios? Se vocês olharem o esqueleto humano, olha aí na internet, vocês vão ver que os ossos são todos organizados para que a gente se movimente em pé, as pernas mais compridas que os braços. Se vocês olharem o esqueleto, por exemplo, de um gorila ou de um chimpanzé, vocês vão ver que os membros, as pernas e os braços são tão longos quanto, tá? Facilitando se movimentar em 4 apoios. A partir do momento que eu observo pernas mais longas que os braços, isso indica então uma postura de bípede, de andar sobre as pernas, ok? E essa espécie deve ter vivido aproximadamente há 6 milhões de anos no nosso planeta, na África. Então somos todos africanos, todos, ok? Ou há mais tempo ou há menos tempo, não importa. Depois, passado ali, gente, não é um degrau, tá? Tipo, esse aqui é extinto, surge outro e tal. Vai modificando. Eu pus uma animaçãozinha no final do vídeo que vai dar uma ideia de como essas modificações acontecem e de como elas são lentas, tá? E aí tem o próximo que é o Ardipithecus ramidus e também o Ardipithecus cadaba, que são fósseis encontrados na Etiópia, de novo África, e nessas espécies permanece a postura bípede, ou seja, mais um grupo de postura bípede, tá? E provavelmente, pelas ligações, comparações anatômicas, esse aí é o cara que deu origem depois aos Australopithecus, que sim, é o que mais tem ligação com a nossa espécie. E aí, vamos falar dos Australopithecus, né? Desafinei aqui. Era um grupo bem diverso e bem adaptado. E quando eu falo diverso, não existia só um Australopithecus. Existiam alguns grupos de Australopithecus, né? Ou seja, grupos que poderiam dar origem a outros parecidos com a gente, como deu. A dentição remetia ainda aos seus ascendentes, tá? Ou seja, aquela dentição para frente aqui, os dentes compridos, como os primatas têm. Só que a mandíbula, que é essa parte aqui, ela já começava a ficar um pouquinho diferente dos primatas, dos macacos, ou dos primatas, dos gorilas, por exemplo, que é bem para frente. Esses animais já começavam a ter uma mandíbula, minha mão está atrapalhando o fone, menor, mais suave, tá? Esses animais, gente, eles eram capazes de controlar o fogo. Então, por exemplo, começava o fogo em algum lugar, principalmente por queda de raio, eles eram capazes de controlar, de fazer fogueiras e cozinhar os alimentos. Pô, professor, mas como é que os cientistas eles descobrem?
Lindões, se eu comparar o meu crânio, que come alimentos cozidos, com o crânio de um animal que não come alimento cozido, eu tenho um grupo de ossos que abrigam músculos muito mais fortes ou muito mais específicos para mastigação. Então, a partir da comparação da anatomia aqui dessa região, do crânio, né? Porque nós temos aqui os músculos que vêm desde a cabeça e do pescoço da mastigação, eu preciso de ossos que sustentem esses músculos. E aí, comparando esses ossos, eu consigo ter uma ideia do que eles se alimentavam. E pelo formato da boca deles, deu para perceber que eles comiam alimentos mais macios, provavelmente porque eles cozinhavam esses alimentos, a carne, os grãos e por aí vai. Tá? Eles não produziam fogo. Se tinha fogo em algum lugar, eles conseguiam usar aquele fogo, por exemplo, para cozinhar ou jogar ali um pedaço de carne ou algum milho, por exemplo, e quando estivesse pronto ele comia. Tá? O fóssil mais antigo da linhagem do Australopithecus, que é o Australopithecus africanus, ele existiu na África entre 2,8 e 2,3 milhões de anos. Também existiram outras espécies ao mesmo tempo, tá? Eles existiam ali no mesmo espaço, ou seja, são espécies diferentes com o mesmo ancestral, tá? Que foram o Australopithecus afarensis, Australopithecus robustus e o Australopithecus boisei. Todos esses quatro aqui, o africanos, afarensis, né? Robustus e boisei, eles existiram ao mesmo tempo. De todos eles, o africanos teve mais sucesso e continuou se reproduzindo. Bom, lindões, aí pra gente ter uma... Deixa eu só voltar ao slide anterior aqui, que eu acho que minha imagem estava na... Não, minha fotinha não estava na frente, não. Tem uma imagem aqui do nosso... Tô brincando. Que seria uma representação gráfica de um australopiteco africano, tá? Como é que eles fazem essa representação? De novo, os caras são monstros em anatomia, mas são monstros, tá? São anatomistas, assim, exímios. E ao encontrar ossos no osso, né, às vezes um braço, uma vértebra, eles conseguem ali fazer uma simulação de como seria aquele animal quando vivo, tá? Por quê? De novo, eles entendem da anatomia atual. Comparando a anatomia atual, usando computação gráfica ou com os ossos que eles encontraram, os fósseis e com os animais que hoje existem, eles chegaram a um resultado desse. Então, provavelmente, o Australopithecus africanus, que é o nosso primeiro ancestral lá no final, né? Que aqui já não é mais primata, embora se pareça muito, mas percebam que se eu olhar hoje um orangotango, se eu olhar um gorila, um chimpanzé, apesar de ter muitas semelhanças, tem muitas, mas muitas diferenças também, tá? Então percebam, gente, que tem uma feição que já começa a ficar mais humana, tá? E aí surge um novo gênero, tá? Não esqueça que o processo evolutivo ele segue, ok? E aí os australopithecus, um grupo deles foi se modificando, evoluindo, ficando mais adaptado, enquanto os que não se adaptavam, de novo, remetendo a Darwin, né? Eles são extintos. E aí eu tenho novos hominídeos, tá? Que aparentavam, que tinham um sistema nervoso mais complexo. E como é que eu vou saber disso? Pelo tamanho do crânio. O crânio abriga o cérebro. Quanto maior a caixa craniana, maior o cérebro. Maior o cérebro, mais inteligência, tá? Simples assim. Esse aqui, gente, o Homo habilis, que a gente vai encontrar nos livros como Homo habilis, também pode ser encontrado como Australopithecus habilis. Esse termo Australopithecus habilis, ele é mais novo. Então, livros escolares que geralmente têm uma deficiência de 10, 20 anos com relação às descobertas atuais, vai falar em Homo habilis, mas os termos mais novos é o Australopithecus habilis, tá? Que viveu lá entre 2 e 1,4 milhão de anos atrás, então ele é um descendente desse aqui, do Australopithecus africanus. E aí tem uma representação do Homo habilis, ou Australopithecus habilis, né? Então percebam que os fósseis indicavam a presença de menos pelos, olha aí, tá? Então esses animais já apresentavam menos pelos. Percebam que o rosto tem uma mudança pequena, onde a gente percebe maior é na questão das fossas nasais. Desculpa aí voltar, mas é só pra gente olhar com calma, tá? E ó, a boca tem um queixo um pouquinho mais retraído, tá? Então percebam. Ah, professor, como é que eles sabiam que a pele era assim? De novo, comparando com os animais atuais,
tá? Eles simulavam como era o animal, tá bom? Então, ó, percebam bem o tamanho do crânio, gente. Eles tinham um crânio pequeno se comparado aos nossos, né? Os nossos crânios aqui onde guarda o cérebro são bem maiores. Como tem o cérebro menor, o crânio é menor. E aí, a partir desse Australopithecus habilis, o ser humano, ou os animais que deram origem ao ser humano, eles vão aos pouquinhos sendo modificados, né? Então tem o Homo erectus, o cara que andava muito melhor entre as duas pernas, e o cara que sai da África, porque até então todos eles estavam na África. A partir de agora, esses Homo, né, esses animais que são os nossos ascendentes, eles começam a migrar para outras partes do mundo. Por quê? Graças à inteligência que eles tinham, a capacidade de desenvolver ferramentas, usar o couro dos animais como abrigo contra o frio, a caça, tá? Então eles foram capazes de expandir muito mais o território. Então eles foram em direção à Europa, à Ásia e à Oceania, né? Ou seja, a região da Austrália, Nova Zelândia e por aí vai, tá? Eles tinham grande capacidade de criar ferramentas e armas a partir da madeira, pedras, peles e ossos. Como é que os cientistas sabem disso? Graças aos fósseis encontrados junto com os corpos deles, tá? Eles surgiram há mais ou menos 2 milhões de anos atrás, ou seja, o Homo habilis era de 2 milhões de anos atrás, tá? E algumas evidências, olha só que curioso, algumas evidências mostram que eles existiram até pouco tempo, que eles devem ter sido extintos há mais ou menos 100 mil anos atrás. Gente, essa espécie era extremamente habilidosa, porque ela existiu por quase 2 milhões de anos na Terra, tá? E aí nós temos aqui o Homo ergaster. Esse Homo ergaster, gente, ele provavelmente seja uma evolução, uma adaptação do Homo erectus, mas que eles eram inclusive da mesma espécie, provavelmente, tá? Ou seja, era uma subespécie. Então, se é subespécie, eu digo que ele é um Homo erectus ergaster, tá? E ele viveu na Europa e parte da Ásia, que deu origem a outras linhagens, por exemplo, os neandertalenses, Homo neandertalenses, que surgiram há mais ou menos 400 mil anos atrás, e eles existiram junto com a nossa espécie. O Homo sapiens e o Homo neandertalenses viveram durante muitos e muito tempo e muitos anos juntos. Eles guerreavam contra os outros, eles tinham conflitos entre eles, né? De novo, graças aos fósseis, alguns corpos mostram lá fraturas, marcas de perfurações de espécies diferentes, que indicava que eles tinham morrido em decorrência de brigas, né? De lutas, e eles viveram com a gente, né? Nós dividimos o mundo com eles. E analisando o DNA da espécie humana atual, foi descoberto que essa espécie e a espécie humana... Ai, gente, perdão, não tirei a foto aqui, ó. Eu vou tirar, caso vocês queiram dar uma lida com calma, tá? Se você quiser pausar aí para reler. Então, eles viveram com a gente e a análise de DNA mostra que o ser humano tem fragmentos do DNA do Neandertal ou do Neandertalenses, o que mostra que eles eram também de uma espécie parecida ou com a nossa, a ponto de ter relações sexuais e se reproduzirem. De acordo com análises genéticas, tem uma doença chamada lupus, que é uma doença onde o organismo, onde o sistema imunológico da pessoa tenta matar ela mesma, que essa doença ela é originária desse cruzamento entre seres humanos e neandertalenses, tá? Então nós existimos com esses carinhas, gente. Eles ficaram na Terra até 28 mil anos atrás. E o mais curioso, eles eram maiores do que nós, mais fortes, com cérebro maior, mais inteligente. E não se faz a menor ideia do porquê eles foram extintos e a gente continuou. Ah, professor, porque Deus escolheu a espécie Homo sapiens. Pode ser, gente. É impossível. A ciência nunca vai dizer nem que sim, nem que não, tá? Não esqueçam disso, por favor. Aqui, lindões, eu trouxe para nós a comparação de alguns crânios, tá? Vou falar, tá muito pequenininho, vocês acho que não vão conseguir ler aí, a menos que vocês estejam num computador. E eu vou lendo para vocês, explicando algumas coisas. Isso aqui é o crânio de uma espécie de chimpanzé chamado de Pantroglodites. E o bacana é reparar que esse animal que existe até hoje, ele tem os dentes bem compridos, tá vendo? Ó?
a boca bem projetada para frente e um crânio pequeno que abriga um cérebro pequeno, tá? E aqui um osso da mandíbula que provavelmente indica a mastigação ali, principalmente por causa dos dentes aqui, ó, de grãos, tá? E os dentes da frente aqui para cortar às vezes algumas carnes. E aqui eu tenho o Australopithecus africanus. Então olha a diferença de crânio entre o chimpanzé atual e o Australopithecus africanus. É bem diferente o crânio, tá? A posição dos olhos, o tamanho do crânio que abriga um cérebro maior, tá? As projeções aqui, ó, de entrada do sistema nervoso, de encaixe das colunas vertebrais, que indica uma postura ereta, porque o do chimpanzé, olha aqui, ó, é aqui que as vértebras se ligam, indicando uma postura de 4 apoios. O nosso não, tem essa abertura aqui, indicando o encaixe das costelas, ou seja, andar em 2 apoios. E aí o Homo habilis, então africanos e o habilis, tem um cérebro um pouquinho maior, pouca coisa, projetado aqui para trás, tá vendo? Essa parte aqui embaixo que abrigava, portanto, as vértebras. Tá? Percebam os dentes, que não tem mais essa projeção aqui dos caninhos, tá? Os olhos bem para frente, assim como são os nossos hoje. A fossa nasal aqui reta. Homo erectus, ok? Que viveu aí até 100 mil anos atrás. Então tem aqui o tamanho do crânio dele. De novo, a abertura onde encaixa a vértebra. Ele andava reto, tá? Já começa a ter aqui uma fossa nasal mais destacada, ok? E aqui, gente, embaixo, esse crânio menor é o nosso, Homo sapiens. E esse crânio grandão aqui é do Homo sapiens neanderthalensis. Os dois são da mesma espécie, tá vendo? Homo sapiens, Homo sapiens. Esse aqui é da subespécie neanderthalensis e nós da subespécie sapiens. Então percebam que eles tinham um crânio maior, com um cérebro com certeza maior, porque se eu tenho mais espaço, eu consigo ter um cérebro maior. Tendo um cérebro maior, mais inteligência, tá? Percebam aqui a projeção dos olhos, tá? Aqui a boca, maxilar aparentemente mais poderoso, tá? Então percebam que eles eram provavelmente maiores e mais fortes que nós, e só Deus sabe, só ele mesmo. Até hoje a ciência não encontrou aí uma explicação, né, do porquê eles foram extintos, ok? E aí, lindões, eu trouxe imagens, tá, de todos eles, para que a gente possa fazer algumas comparações. Então já tinha trazido algumas, vamos lá. Primeiro, Australopithecus africanos, depois o Homo habilis ou Australopithecus habilis, aqui o Homo erectus, que provavelmente viveu até 100 mil anos atrás, tá? São os nossos ascendentes, nós viemos deles, tá? Há mais ou menos 320 mil anos atrás. Aí o próximo, o Homo ergaster, que seria o homem europeu, né? Mas da mesma espécie do erectus, tá? Percebam aí que a face deles, o crânio deles indica uma diferença muito pequena de anatomia, ok? O Homo neanderthalensis, que é já homem um pouco mais moderno, aquele que viveu com a gente até 28 mil anos atrás. Reparem que as feições dele são muito mais próximas do hoje, embora esse aqui não esteja muito distante, tá? Olha só. Ok? E aí, o Homo sapiens e o Homo não tão sapiens. Esse aqui, vocês sabem quem é. Deixa eu botar um do lado do outro assim. Tá? Somos nós, gente. Somos nós. Então percebam que quando a gente compara a anatomia de todos nós, não tem uma diferença tão gritante assim. Esse link é uma animaçãozinha do YouTube, bem bacana. Eu vou explicar porque ela não tem explicação, ela é só imagem. Que pega todos esses fósseis, desde o mais antigo até o homem moderno, e ele vai fazendo uma adaptação gráfica, onde a gente consegue perceber as diferenças anatômicas. E percebam que essas diferenças anatômicas, elas levaram pelo menos 6 milhões de anos. Então, esse vídeo de alguns segundos representa a mudança de 6 milhões de anos. Então, vocês vão ver que são muito sutis as diferenças, o que mostra que a evolução não é algo rápido, é algo muito lento, tá? E que vai levando as espécies a se adaptarem e se tornarem mais adaptadas aos meios que vivem. Então, vamos lá. Então tá aí, gente, o vídeo começa aí. Eu vou rodar
como eu já tinha dito, é um vídeo de um pouco mais de 1 minuto, pelo que vocês percebem, tá no YouTube, tá? E vai do mais antigo, ou seja, lá do Australopithecus africanos, que é essa primeira imagem, até o homem moderno. Reparem bem nas feições, que algumas coisas pouco mudam e outras, né, evoluem, amadurecem, ficam melhores, digamos assim, ou mais próximos do que é hoje, tá? Então vamos lá, parar de falar aqui e rodar o vídeo. Como é lento, né? Bem perceptível. Mais parecida com o Neandertal. E aí vai identificando. Olha o rosto do corpo. E o saco. Pois bem, gente, então era isso para hoje. Espero que vocês tenham compreendido um pouco. Eu fiz bem resumido, evitei de passar muitos detalhes, né? Para a gente focar no que é mais importante. Tendo dúvida, por favor, não esqueça que a gente tem o grupo de sala. E se vocês tiverem dúvidas, professor, mas eu mando lá no grupo, às vezes não responde, manda no particular, gente, porque no grupo às vezes não dá tempo de ver, ou enche de mensagem e eu não vejo, tá? Manda no grupo, professor, mas você demora para responder. Às vezes estou muito ocupado, por exemplo, estou gravando essa, tive que gravar mais algumas aulas, tenho que largar um pouco o celular, mas assim que der, gente, eu juro que eu respondo, tá? Fiquem em casa, se cuidem e até logo. E não esqueçam que vai ter atividade depois, tá bom? Até logo.